Isso inevitável. Eu devo dizer que a minha situação é melhor que mais prazer, ó. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do canal Versão Dublada. Olha só com quem eu tô, gente. Começando agora, Versão Dublada. Vamos nessa! Não terminou de se inscrever. Batatinha, tá, 1, 2, 3. É uma coisa que queria. Se inscreva no canal. Agora acontece. Eu espero que você esteja comigo para vencer o mal e paz na vida. Não esqueça de assistir sempre Versão Dublada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Já bonito de uma participação no blog comigo. Foi muito legal. Caraca! Um abraço, irmão. Eu não quero mais. Espero que tenham gostado um pouco da minha história. Não se esqueça de mim, amigo. Aqui. Caramba! Ué, eu esperava por essa. E ó, galera, já sabem, hein? Versão Dublada foi! Versão Dublada. Não era esse vídeo, né, dos nossos convidados, mas foi ótimo a gente assistir. É muito estilo, né? Que isso? Gente, muito bom receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E na verdade o Igor enganou vocês, isso aqui não vai ser um bate-papo, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer realmente como que era uma cena de bancada. Vamos, mas vamos deixar pro final, porque aí todo mundo espera, todo mundo fica com vontade, mas a gente vai fazer então uma cena no final, todo mundo, beleza? E o que vem, né, o nosso painel é papo de bancada, o que vem à mente de vocês de primeiro, assim, quando vocês lembram desse tempo de papo de bancada, alguma história, qual é a primeira memória que vem aí na cabeça de cada um? Gente, só uma coisa que eu me lembrei agora, é engraçado. A Laís falou que a gente vai simular aqui uma dublagem a lá antigamente, né? E eu me lembrei do Maurício Berger, dublando na bancada, que eu vou ter que levantar para fazer favor. Ele é muito ágil aqui. Ele faz assim. Só numa caída. Porque aí coisa impensada da gente já ir num tempo de bancada já sozinho. Porque como se fazia com Maurício Berger dividindo bancada com a galera, Mirica? Não, é porque cada um tem uma altura diferente. Então, hoje em dia, como a gente dubla sozinho, vai lá o técnico e ajeita o microfone direcionado pra gente. Mas antigamente era um microfone para todo mundo. Eu e as grandes baixinhas da dublagem, né? Samuel Carnicheira, Naíra Morim, enfim, a gente subia nos banquinhos para poder ficar mais ou menos equilibrado com o pessoal. E as vozes mais graves ficavam atrás. Só que não tinha muitos banquinhos e nem espaço, então muitas vezes a gente ficava assim, né? De ladinho, né? Ficava todo de ladinho. As três. Mostrando pra vocês como é que é. Vai, faz o trezinho aí. O microfone aqui. Olhando pra cá. Ficava assim. E às vezes assim, ó. Não ia. A gente já passou um pouco no rádio, Não, e o fone era único. não, eram 4 fones
não podia errar, tá? Porque se errasse tinha que Voltamos pro começo. Ou seja, no valendo. Ah, gente, palmas, né, gente? Que eu mostrar, eu falei, olha, cuidado, porque eles tinham muitos engraçadinhos também, né? Eu aproveitava a possibilidade para... Vocês estão me Não, isso que a Priscila falou, né, das alturas, eu me lembro porque, assim, a gente hoje em dia grava separado, mais perto. todo mundo faz as suas falas e vai logo pro próximo loop. Mas a gente tinha que esperar o loop de cada um e a sua fala só vinha lá na frente, você ficava horas ali. E eu lembro que eu ficava com o cotovelo todo machucado. Tinha que passar hidratante, coisinha pra proteger, porque ficava ferido mesmo. É verdade, gente. Não, mas de namoro, muito ficava assim, porque a gente segurava. O fone ele não ficava sozinho. Ele era uma rodela só, de um dos lados. A gente usava, claro, um ouvido no outro. Seguro, o fone ele fica sozinho, mas é seguro. E aí, de vez em quando, dava uma certa tensão muscular aqui, uma câimbra do braço, de segurar sempre. Eu queria contar uma história, mas eu não vou contar no santo, só um milagre, tá? Porque eu não vou falar bem. E aqui não é feito pra falar dos outros, tá? Tinha uma novela que eu fazia, eu era filho de uma pessoa daqui, éramos 3 irmãos. Éramos eu, Marcelo Garcia e mais alguém. E a gente gravava muito 8 da manhã. E o terceiro irmão tinha um hálito questionável. E era muito difícil, porque éramos sempre nós 3. Então às vezes chegava, eu chegava primeiro, colava nesse lugar de cá, aí o Marcelo tinha que ficar com esse e outra pessoa ficava aqui. Então sempre um ou outro ficava no meio para poder ficar mais perto da pessoa. E era um hálito assustador. Já que a gente falou em como se tornar um dublador, né? Já fica a dica. Escolhe seu porque era isso, era muito perto, de verdade. Eles viram os cheiros das pessoas. Às vezes fulano tinha um perfume muito doce. Nossa, eu ficava com fulano aquele perfume que vinha antes. Jomelli, né? Jomelli tinha um perfume assim, marcante. Você sabia que ele, a distância, sempre muito cheiroso, né? E tem uma coisa de dublador, meu marido fala isso, né? Ele é o único lugar onde as pessoas elas se abraçam muito. Então, eu não conheço, vai assim no lugar, no trabalho, as enfermeiras chegam e se abraçam tanto, o dublador se abraça demais. Então, você chega em casa, você tá com perfume um pouquinho de um, de outro. Então, estar cheiroso é sempre importante. Eu acho que tinha também aquela coisa de que quando a gente estava ali naqueles tempos, né? O diretor ficava dentro com a gente, o diretor não ficava lá fora junto com o técnico. E era muito interessante, eu achava muito desafiador, porque o diretor muitas vezes ele ia para a própria Marlene, né? Marlene ficava perto assim da TV, sem ter nada, né? Ela só tinha a nossa voz para orientar e o olho dela tinha um fone. Ela não tinha um fone para ela, como hoje em dia tem. O diretor tem um fone, se fosse o caso. Marlene tá aí? Marlene tá aqui? Tá aí, ela podia reger a gente aqui. Né? Tipo assim, agora você fala, Marlene Ó, a Marlene tá no próximo painel, não tá, galera? Sim. Então, chama ela um pouquinho antes pra ela reger o nosso exercício final. Imagina a Marlene dirigindo o Titanic, cara. O que foi aquilo? Um filme longuíssimo, ainda aquela coisa do diretor dentro do estúdio, Marlene enlouquecida ali perto da tela, e era muito pequeno o monitor, né? Não era um monitor enorme, não era para fechar um monte de bocas ao mesmo tempo. E vendo um monte de bocas ao mesmo tempo, porque não era como hoje que o diretor dirige na cena, tinha que dirigir todo mundo na cena. Hoje em dia até o vozerio, vocês sabem o que é vozerio? Né? Todo mundo fala, vamos fazer um. É o que a gente vai fazer no final, Miriam. Não prestou atenção. Então, olha só. Enfim, e o vozerio, até o vozerio hoje em dia é feito separado. Mas só que tem uma coisa interessante, porque hoje em dia a pessoa tem que fazer o vozerio. Antigamente a pessoa enganava. Você olhava pra pessoa e falava assim, Miriam. Olha, eu pensei que era assim o nosso vozerio até agora. Ele tá enganando total esse vozerio aqui, ó. Fala aí, Percy. Aquela boca do cara de preto que tá conversando com ela. Ele ficava catando a boca dele.
ali ouvindo, depois, né, de acabar, né, ele ouvindo, tinha sempre um som, e ele reconheceu quem era o dublador, que ficava assim, patati, patatá, patati, patatá. Alguns falavam letra, né? E rezavam, ou sei lá. E outros conversavam sobre a vida, a gente aproveitava. Gente, você não vê a pessoa há muito tempo, né? Não, o Titanic que você falou que tinha gente pra caramba, então aquela confusão. Aí a pessoa aproveitava pra botar o papo de dia, 5 horas de gravação ali de vozerio. No estúdio tinha 30 pessoas pra fazer o vozerio. Então, e vocês devem estar se perguntando também, nossa, mas vocês fazem vozerio, né? Mas vocês não dublam personagens. Cara, a gente não tem na dublagem, todo mundo faz tudo. Você pode fazer o protagonista, você pode fazer o vozerio, né? Isso é muito legal. E quando chega o Geraldo, gente, vocês são do tempo do Geraldo. O Geraldo foi uma coisa maravilhosa, porque o que tinha de vozerio, a gente ganhava horas, né, Miriam? Fazendo só vozerio. Ele botava a gente sentado assim, de frente, e o Elcio dublando na bancada loucamente, porque era um apresentador, né? Não é esse? Geraldo. E aí a gente ia reagindo, como plateia mesmo. E a gente ganhava horas e horas de dublagem. Foi maravilhoso. Coitado do Elcio. Coitado do Elcio, ele trabalhava e a gente se divertia. Agora era uma coisa assim, isso que vocês estavam falando, né, gente? Não podia errar, porque dava aquele look lá, com todo mundo da cena. Se o penúltimo ou o último errava, tinha que começar tudo de novo, dublar tudo de novo. Não, e quando você perguntou no início qual é a lembrança que você tem, eu logo pensei em medo. Porque, cara, você compartilhava a bancada com gente muito experiente. Chegava você lá, novato, né? Se você errasse, o cara te olhava feio. Então você tinha que ficar concentrada mesmo. Maneiro. E você, Percy, qual a primeira memória que você Olhava feio, maneiro. Maneiro, você não estava aquele, né? Você não pegou Eu não peguei essa época, não, isso é muito louco. Os que são mistos, né? Você pegou? Peguei. Não, peguei essa coisa da bancada. Já numa transição, né? Mas cheguei a pegar. Enfim, como eu estava iniciando, a memória que eu tenho é de um nervosismo astronômico, porque, como falou a Flávia, eram pessoas muito experientes. E você entrava no loop na sequência, praticamente, né? Então, às vezes, o cara que estava dublando era um fera, um Elcio, um Júlio Chaves, com uma Miriam, com, enfim, um puta elenco, e você ali para falar uma frasezinha. Era uma tensão brutal, né? Mas que eu acho que foi uma formação, assim, difícil de passar para as pessoas que estão começando o que era você estar nessa bancada com tanta gente fazendo esse balé. E hoje a gente, hoje eu dublando, né, a gente dubla sozinho e tal, de vez em quando dá assim uma certa nostalgia de certos toques que os diretores davam ali dentro do estúdio, levantavam e apontavam, olha aqui, olha essa cara aqui, olha não sei o quê, que você perdeu muito, né? Você aprendia muito mais, né, com os colegas. Microfone. Era uma experiência, né? Era uma qualidade de experiência. A gente está dividindo o microfone para lembrar dos tempos, né? Nós estamos nós três aqui, volta. Era uma experiência distinta do que é hoje. Agora, uma coisa também que eu acho que é muito bacana hoje é que como o cinema mudou, né? A forma de falar, você não tem mais aquela coisa dura que tinha no cinema, mais duro, um fala, o outro fala. Hoje a câmera é móvel, né? Então, você está sempre se reinventando, você está sempre se refazendo, você não consegue consolidar uma característica, eu sou assim. Não, você está sempre se reinventando porque está acompanhando o que é de melhor no mundo, que é, enfim, é cinema francês, italiano, espanhol, americano. E você está constantemente sendo tocado, né, e trocando o tempo todo com as melhores produções do mundo. E não apenas encerrado em produções particulares, como talvez as coisas tenham sido alguma vez na vida. E você falou pode falar. Só pegando esse seu gancho, né, essa coisa da mudança, a gente fica pensando, porque tudo
passando, né? Quem já está na dublagem há 10 anos pensa, viu uma coisa, quem está há 20 viu outra, quem está há 30 viu outra, quem está há 40 viu outra, né? Então, eu fico pensando, né, gente, a gente está falando de papo de bancada, que aqui é o título, né, desse momento, que a gente sabe o que era bancada. Hoje em dia, é mais distante, é distante de música. Eu fico pensando, daqui a 20 anos vai ser papo do quê, né? É um monitor só. Vai ser papo do laptop. Aí acho que daqui a 80 anos vai ser papo de telepatia. Metaverso. Mas aí sabe uma coisa que falou, pode falar? Você falou uma coisa que me remeteu outra. Hoje em dia, a gente tem contato com produções que a gente não tinha antigamente, produções europeias, assim. Antigamente, a gente chegava para dublar e tinha muito enlatado, né? Então a gente já sabia como é que era o formato daquilo. Basicamente americano. E a gente já fazia meio que direto, era automático. A gente conhecia o ritmo, né? Conhecia o ritmo. Às vezes o meu marido falava assim, Flávia, mas como é que você sabe que vai acontecer isso no filme? Você viu isso? Eu falei, não, é porque é óbvio, eu tô tão acostumada, eu sei o formato disso. E aí agora a gente tem produções alemãs, coreanas, assim, é uma diversidade muito grande e eu acho que enriquece muito mais. Mas isso veio com a Covid, né? Eu acho que isso veio com o streaming. Isso veio com o streaming. Veio uma necessidade do streaming de ter produções que a gente não tinha, né? O Covid veio trazer isso. Infelizmente, com toda essa desgraça que aconteceu, a gente teve isso, né? Muitas profissões sucumbiram. Tudo globalizado também. De apocalipse, mas a dublagem. Traz essa necessidade. Hoje em dia, as crianças aprendem coreano. Né? Porque tem no mundo globalizado essa necessidade dessa troca maior. Eu estou dublando uma série russa que eu fiquei muito impressionada como os atores russos são bons. Pois é, o contato é maravilhoso, né? Essas coisas estão. Você não sabe que isso está acontecendo, que a gente não dublava, né, Flavinha? Agora, uma série russa, os caras são bons pra caramba. Não tem um ator ruim. Isso não é maravilhoso? Isso é uma coisa, um privilégio que eu acho que a gente está vendo. Que a gente está vendo. Felipe ia falar alguma coisa. Não, é porque eu achei interessante quando o Pedro trouxe essa questão de a gente foi se renovando e tal, mas eu acho que pode soar meio saudosista, mas eu realmente. A minha parte que eu vou falar, a gente deu aula há muito tempo, você ainda dá aula, né? Quando as pessoas querem começar hoje em dia, eu acho que a escola do passado era muito impactante, o intensivão que a gente passava. Para quem levava jeito, em um mês a mudança era brutal, porque era o dia inteiro ao lado dos grandes nomes, não é só porque eram nomes, né? Eram nomes e são até hoje talentosos. Histórias, né? Então vinha toda uma carga junto, e você lidava o dia inteiro com uma maneira de fazer. Se você levava jeito, em 6 meses você já estava fazendo. Eram menos produções, então para você conseguir penetrar em uma produção, era uma luta muito grande. Você tinha que ter um nível de dedicação. De resultado. Isso eu cobro dos meus alunos e cobro de qualquer um. Essa dedicação, ela não pode acabar. A dedicação, ela não pode acabar. A tecnologia pode melhorar, a velocidade, tudo pode acontecer. Mas a dedicação, ela tem que se manter. E cada vez mais. Porque nós estamos vivendo uma época em que daqui a pouco a gente não se conhece mais. São vozes perdidas. A gente vai perdendo esse contato que entra questões sérias que nós tínhamos antigamente nos pátios, que é o caráter. O caráter é importantíssimo numa profissão como a dublagem. O quanto cada um realmente estaria disso. Quantas pessoas nós vimos entrarem e logo eu sou tal e sumirem. Porque o nível que a gente via, isso pode se perder e é muito perigoso. Então tem que se dedicar, buscar ser obsessivo praticamente. E eu ia ficar Miriam Fischer, eu ia falar, eu ia ficar Miriam Fischer. Fala muito, fala muito bem, né, gente? E a gente tem que ouvir ele mais. Eu ia citar a Miriam aqui, porque ela falava uma coisa que é a maior verdade. Aí é bem engraçado, eu escutei o Percy aí, me remete a outra coisa. E aí ela falava assim, fulano, o dublador, o ator, ele não pode ter muita
vaidade, porque a vaidade é ruim. Quando ele acha que chegou no topo dele, ele chegou no topo dele, porque o outro vai passar ele. Então você ficar no seu topo. Mas o seu topo está aqui, porque o outro já te passou, já está aqui em cima. É porque é uma construção, né? Exatamente. Toda falta de humildade, ela vai acarretar em uma paralisação de alguma coisa. Ou seja, a pessoa se acha tão boa que ela não precisa avançar, não precisa fazer essa mudança. Gente, de 5 em 5 anos você nota em novela uma mudança de interpretação, né? Eu vejo filmes antigos que as coisas eram mais intensas, dos atores originais, e hoje em dia não é. Então, se você não se curva a eles, fica botando a sua personalidade. Vocês viram, antigamente, a gente falava como? O que é que você está fazendo? Exatamente. Hoje em dia, o que você está fazendo? E aí, se você não se curva a essa mudança, você fica no topo sim, mas fica lá estagnado. E outros topos passarão por você. Então, como toda profissão, é preciso ter bastante humildade, saber que você não é o máximo. E que se você alcançar o máximo, você está ferrado. Eu acho que aí você vai ficar parado. Acrescentando isso que você está falando, Miriam, vocês estão falando, eu acho que é uma coisa que também a gente não pode perder. Não sei como é que se vocês acham que no passado era diferente. A gente não está aqui só para falar de passado, em termos nostálgicos, mas para a gente, quando a gente olha o passado, por isso que é importante estudar a história, né? A gente exato, a gente se localiza e a gente se situa e a gente pode fazer umas reformulações, né? Mas eu acho que as pessoas hoje em dia leem muito pouco. Falta cultura porque ficam lendo só coisa de Instagram, coisa muito curta, coisa muito rápida. E falta literatura, falta leitura mesmo. Isso faz toda a diferença para você quando você está na bancada, quando você está ali improvisando, quando você precisa improvisar, porque o texto não está lá. Bagagem, né? Oi? Bagagem. Bagagem, como que isso é importante? Vocês não acham? Falou super, acho também, eu acho que falamos aqui. A gente, quando assinava com atores muito completos, né? Assim, pessoas estudadas. Leitores, né? Exatamente. Exatamente. Que tinham uma cultura. Né? Então, isso me dava, sim. Mas, por um outro lado, ele nos punha à prova. E era uma prova. Sim, eram soldados de uma forma rigorosa. Mas também a gente controlava a nossa emoção e a nossa ansiedade e a nossa concentração. De modo que a gente tinha que se desligar do resto, do nervoso, de tudo, e olhar a tela e ir para aquele mundo ali, ao mesmo tempo acompanhado da pessoa que estava com você, que tem tanto para te oferecer como ator. E você admirava aquele cara, aquele Isaac Bardavi falando daquela maneira, e o quanto que o cara entendia de essa eu comecei a estudar português e eu tenho que saber por causa do Isaac Bardavi. Mas vocês não tem coisa do... Enfim, falando de nozes, nós aqui hoje em dia não só dublamos sozinhos, né? Mas também dublamos em casa às vezes. Mas não é bom manter de alguma forma aquele critério, porque hoje em dia você pode errar. Errou, pega daqui, pega dali, volta tudo. Você tem, estica, você tem. Aproveita, né? Aproveita o que e entra no uro. Não, isso não acontece. Não pode. Mas quando nós aqui, né? Enfim, não é bom manter essa atenção, essa vontade de ver o outro, ver de novo, marca direito, ver mais aquele fragmento. Isso a gente faz isso no passado, eu acho. Pois é, para fazer um trabalho vivo, né? Eu gosto disso. É tudo para mim. A vida, a ânima, né? A alma, l'animação. Consistente, né? Tem tanta coisa que não é consistente. Parece dar um som e vai embora. E ali não tem mais densidade. Não tem, né? E a Miriam, uma vez eu aprendi muito com a Miriam sempre, né? E uma vez ela dava sempre, ela é muito generosa com todos que começam. E assim ela também foi comigo. Lá na CD Vídeo. Acho que Zezé, não sei se vai estar aqui com a gente. Porque Zezé estava por aí, né? Zezé disse que ia ficar, eu a convenci. Não sei se machucou. A Miriam me lembra de uma coisa que ela falou, eu fiquei insegura. Ela falou: olha,
Ela falou, não importa se porque eu fazia uma voz mais novinha e era mais da sua idade, você tem que pegar o jeito, até me perdi, eu falo tantas pessoas. Não interessa a voz propriamente dita, mas o jeito de falar. A adolescente fala de um jeito e a adulta fala de outro. Quem ensinou isso foi a Angela Bonetti, né? Capturar a sua adolescência. Miriam, a Angela Bonetti, quando você fez Silêncio dos Inocentes, lembra? Lembro. Ela falou isso, né? Ela falou, porque a Jodie Foster, ela estava mais madura. Hoje em dia eu vejo, né, e faço, ela era uma criança, mas eu fiquei um pouco assim, e ela falou, olha, a Globo quer que você faça mais madura, bem segura, porque ela é uma, né, ela é uma agente, uma não sei o que. Só fazer um parênteses, é porque a Miriam dublava a Jodie Foster desde criança, então as duas cresceram juntas. Isso, aí, e eu estava um pouco insegura, aí ela falou, não, mas você agora vai ser fácil para você. Você já é mãe. Você já amadureceu. Aí ela falou isso, porque a maturidade está na inflexão, não está na voz. Aí eu fui mais segura, sabe? Foi uma coisa muito legal. E sempre passando para as outras pessoas. Agora, deixa eu lembrar uma coisa que você falou. Você falou de caráter. Era impressionante como a gente sacava o caráter das pessoas dublando junto na bancada. Tinha um egoísta, ele abria as asas, ele não deixava ninguém não colocava o loop pro colega. Estava sempre assim, a pessoa desesperada, pendurada, tentando chegar no microfone, o cara não facilitava. E aí tinha aquele generoso que ficava lá no canto para você falar mais te ajudava, né? Te ajudava, mostrava as casas, né? Apontava. Muitas vezes aconteceu de eu ver alguém começando e marcou uma pausa errada e nunca vai conseguir fazer aquele loop se você marcar errado aquela cena. E aí você mostra para a pessoa e tal. Isso já fizeram comigo. A Juraciara, ela teve uma coisa super generosa comigo que eu nunca vou esquecer. Eu sempre falo para ela que é gratidão eterna. Eu achava minha voz muito irritante, sempre achei, porque meu irmão do meio falava que eu era irritante, e eu acreditei. Então eu não achava que eu tinha voz bonita, não acho até hoje, mas assim, eu sabia que não era a voz o importante, mas tinha alguma coisa que me incomodava na minha voz e muito. E aí um dia a Jura falou assim pra mim, Mica, ela sempre me chamou de Mica, 1/8 abaixo. E aí eu fiquei olhando para a cara dela e falei, é isso, eu era sempre muito estridente, sabe? E aí eu aprendi a ir levando. Isso foi de uma generosidade enorme, eu agradeço a ela para sempre. Isso é um detalhe, né? De alguém sensível. E porque a gente trabalhava junto. Ali você estava em contato. Então isso foi de uma riqueza, de um aprendizado. E é uma tendência natural, né? Tem uma que é professora de canto, quando você está nervoso, você vai pro agudo. Então, para quem já tem a voz leve, fica pior ainda, né? Porque assim não, né? Faz diferença. Para ele chegar no agudo, Eu chego. O que você acha? Falando um pouquinho sobre essa coisa, você terminou, Miriam? Não, é só eu só quero irritar porque você chega lá no agudo. Falando um pouquinho sobre isso que o Grina estava falando, essa coisa da gente não querendo ser nostálgico mais cedo, mas pegando um gancho um pouquinho do que vocês falaram, que Percy falou também, da coisa da gente se encontrar, a gente se encontrava, a gente ficava ali no pátio, a gente se encontrava antes, a gente entrava junto e tal. E eu fico dizendo, gente, desde ontem falando isso aqui, que coisa que a gente nesse tempo que tem uma coisa da Covid, muita coisa, a gente dublando remotamente, e também que há muito tempo a gente já está dublando individualmente, eu estar aqui revendo pessoas, revendo amigos, colegas, para mim está sendo um alimento. Quase tive um troço quando vi o Grinan, quando vi outros nossos que eu não via há tanto tempo, nem sei há quanto tempo não te via, né? Eu deixei a cadeira um pouquinho perto da menina, porque me deu um amor assim, sabe? Eu tenho
Assim, uma coisa. Aí eu falei assim, a menina, fazia muito tempo que eu não via a menina pessoalmente. Vocês estão vendo como se abraça muito. A menina, uma ponta aqui do teu lado. Isso, meu Deus, isso para mim é tudo. Eu quero agradecer, acho que exatamente em nome de todos aqui, esse privilégio que todos nós que estamos aqui, vocês aí e todos que vieram ontem, que a gente está tendo de ter esse momento num congresso como esse. Isso para mim é marcante, né? Fechou com chave de ouro. Né? Porque a gente está falando que a gente não se encontra, É que tem uma peculiaridade. Antigamente, eram poucos estúdios de dublagem, né? E era quase tudo da Herbert Richards. E então, todo mundo ficava o dia inteiro na Herbert Richards. Né? Aí tinha que ir para VTI, que era lá em São Cristóvão, mas assim, era tudo mais ou menos perto e concentrado em torno da Herbert Richards, que era na Tijuca. E hoje em dia são inúmeras casas de dublagem e as pessoas têm que ficar correndo de um lado para o outro, então não tem nem tempo assim para ficar ali muito papo. Então a gente fica com esse saudosismo. Você está no recreio, entendeu? Gente, chegamos então aqui no final, mas já! Mas a gente vai fazer, para dar mais tempo da gente fazer o nosso exercício de dublagem de bancada, vamos chamar a nossa diretora, que vai ser a Marlene. E vocês, só que faz de conta que a bancada é aqui, ó. Professora Helena, gente. Aqui, ó. Isso. Mas fica todo mundo lá ou alguém atrás e entra? Vocês vão decidir isso aí. Só não fica assim, de costas pra cabeça. Isso. A Marlene é a diretora, ela vai reger e ela vai decidir. A gente estava falando como você regia bem aqui a TV, você vai falando de caminho. Era tão bom, né? Geral. Então a gente vai fazer uma imagem como essa, eu vou te passar o microfone, você vai dizer sobre o que é esse vozerio, você pode decidir se um entra agora, um entra depois, e no final, quando acabar tudo, você dá o sinal pro PC que ele vai finalizar a versão brasileira dubla com. Ok, então elas me lembraram de uma série que eu fazia e que nós tínhamos um vozerio fantástico, todo mundo ganhava muito dinheiro. Então, é o Geraldo, né? Nós gravávamos o Geraldo, que era o Elcio Romar, e depois nós gravávamos o vozerio. O pessoal ficava atrás do microfone, assistindo ao programa e fazendo as exclamações, porque aquele programa era terrível. Quem assistiu deve lembrar. Então eu quero isso de vocês. Eu quero um vozerio de Geraldo, falou? Então, alguém vai ficar mais ou menos que o outro. E eu vou passear para ver se só estão mexendo a boca ou se estão fazendo vozerio. Isso aconteceu muito. Então vamos lá. Atenção. Afastar um pouco o microfone. Sim, eu quero que vocês xinguem a pessoa que está lá na frente. Eu quero que xingue. Mas não pode. Não, então não pode. Não, tem criança na plateia. Eu não deixo. Eu sou muito chata comigo. Eu não sou mulher que a gente vai xingar. Vai ser uma mulher. A gente pode até desgraçar, mas os homens, eu quero xingar os homens. Vocês xingam as mulheres e os homens, os homens. Atenção, gravando.
painel também. Uma coisinha antes, se quiserem sentar também, hoje pode ficar em pé também, que ficou bom. A gente agora vai fazer um sorteio de 2 canecas. E aí a gente vai fazer o seguinte. Alguém que você dá aniversário hoje? Antes da gente fazer o sorteio, dá pra falar um pouquinho do vídeo? Fala do nosso vídeo. É uma caneca do Nossas Vozes. É um projeto super legal. Vocês podem ter todas as informações pelo mundo, moderado de tempo. Lá embaixo tem um stand que vocês podem obter as informações. Muita gente pede áudio pra gente, né? Ai, minha mãe adora você, grava um áudio pra ela. Então a gente fez o Nossas Vozes, é o site nossasvozes.com.br ou Nossas Vozes Oficial no Instagram. E aí vocês podem entrar no site, ver o dublador que você quer, ou pelo Instagram. Aí você vê lá, eu quero um áudio da Priscila dando parabéns pra minha mãe. Aí você entra lá e pede. O preço é super simbólico de verdade. E esse dinheiro não é pra gente. A gente junta num fundo que ajuda os dubladores mais idosos, que muitas vezes precisam de ajuda. Os fãs que acompanham e a gente faz com muito carinho, né? E ao mesmo tempo os fãs, por sua vez, eles são solidários numa causa da nossa classe. Ajudam a ajudar. E eu sou carregada, porque é um projeto muito bonito. É isso, gente. Então a gente vai sortear os canecas do projeto que tem as nossas caras. Não só as nossas vozes, como as nossas caras. Cadê o Fred? Se alguém estiver fazendo aniversário hoje, é o primeiro aniversariante. Tem que ter documento. Tem que provar com CPF, entidade. Olha a questão do barato. Fez hoje. Então vem cá. Mas alguém falou, eu fiz hoje. Quem fez hoje? Quem fez a Cecília. Esse ano eu vi. Alguém aqui que falou, gente? Lá no seu aniversário esse ano. Esse ano. Foi. Oi. Quem fez ontem? Agora da semana. RG. Parabéns. Mês passado. Pra fazer que você use com muita saúde. Vamos fazer o outro mundo da família. Aí, vamos. Quantas filhas tem aqui? Fala uma letra e um número. 35 ele. 35 não vai 35 não vai ter. Você acha que é 10? 10 M. M10. Alguém está sentado na M10? Olha o povo falando. M de Maria. Mas tem algum que vai sentar. Eu acho que chega a M, não. Então eu acho que... Os últimos serão os primeiros. Muito bom. Enquanto ele vem vindo, vamos fazer uma foto? Todo mundo? Isso, pode marcar. Todo mundo levanta a mão. É que estou lançando meu livro, um romance chamado A Menina da Lua. Eu quero. Vai ser o lançamento dia 6 de dezembro, lá no Tijuca Off Shopping. Só que eu vou dar mais uma propaganda no meu Instagram, então, só que hoje eu trouxe eles aqui. Quem quiser adquirir, é a história de uma menina que ela vai Tem áudio. Então vamos. Não. Vocês estão se metendo comigo e vocês não sabem quem sou eu. Onde isso os levou? De volta a mim. Porque eu sou inevitável. Eu devo dizer que a minha sensação é a melhor possível. A mais prazerosa possível.
Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal versão dublada. Olha só com quem eu tô, gente. Tá começando agora, versão dublada. Mas eu sou fazer a voz batidora. Ah, vamos nessa! Se você não se inscrever, batatinha frita, 1, 2, 3. Era uma coisa que ele ia... Se inscreva no canal. Acabou o teste. Eu espero que você esteja comigo pra vencer o mal e ter paz no futuro. Cala que ganha! Nunca teve um amigo assim! Ô, pirralho! Oi, galera. Mas eu gosto! Era das coisas que eu mais gostei de dublar na vida. Caramba! Só tá me aprontando alguma coisa aí, Pete? Não esquecer de assistir sempre o versão dublada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Sharingan! Hoje eu fiz uma participação no blog do Igor. Foi tão legal. Caraca! Um abraço, irmão. Ele é um vilão carismático. Espero que tenham gostado um pouco da minha história. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo. Estou aqui. Caramba. Ué, eu não esperava por essa. E ó, galera, já sabem, hein? Versão dublada, fui! Versão dublada.